Eu sou Elane Barbosa, cosmetóloga e terapeuta capilar, com mais de 10 anos de experiência no mercado, e hoje eu vou te ensinar os truques da escova de sucesso. O importante dessa aula é que você vai aprender a fazer uma escova que ela não é só comercial, porque a escova comercial ela vai ficar linda e perfeita, mas depois de alguns dias ou horas ela não vai ser aquela escova de qualidade. Lembrando que a nossa escova ela garante que o seu cabelo não vai ficar ressecado, não vai ficar maltratado e ainda vai ter brilho e permanecer com aquele cheiro imperdível dos produtos que você adicionou. Antes de tudo, eu preciso dar uma dica para você ter uma escova bem sucedida. Primeiro de tudo, você precisa saber qual a textura do cabelo da sua cliente, justamente para poder ter a escolha certa da escova. Então, eu analiso sempre essa textura, se ele é todo liso, se ele é todo ondulado, se ele é um cabelo cacheado que quer fazer uma escova super lisa. No caso da nossa cliente, ela tem duas texturas. Aqui está o crescimento do cabelo dela relacionado a química de redução de volume, então é um cabelo mais ondulado, e aqui já temos meio e ponta, um cabelo mais liso, né? Então, automaticamente eu vou saber qual escova usar por conta dessas características. Se é um cabelo fino, se é um cabelo grosso, se ela gosta de uma escova mais modelada ou se ela gosta de uma escova lisa. Então tudo isso interfere você conhecer o cabelo da cliente antes. Lembrando que você pode fazer essa análise no lavatório, principalmente quando a cliente é mais corrido o dia dela, ela já quer sentar, já quer lavar, então automaticamente você no lavatório já faz essa análise. Se não, você faz como eu, que realmente gosto de sentar e entender como é que está esse cabelo já para fazer a escolha correta dessa escova de sucesso que vamos fazer. Um dos segredos do sucesso desse procedimento é a lavagem e você precisa se ater a essas informações. O primeiro deles é você molhar bem o cabelo, né? Então eu gosto de deixar o cabelo bem molhado, principalmente quando a pessoa já tem muita oleosidade, então é importante que você molhe bem antes de aplicar o shampoo. Eu gosto de molhar porque eu vejo profissionais que não molham tanto o cabelo e já aplica o shampoo. Isso não é bacana, porque o shampoo ele precisa da água naquele momento para poder ele emulsionar. Então cabelos que estão pesados ou oleosos, se você não fizer isso, vai acabar ficando residual ou partes que não foi aplicado o shampoo e você ter a sensação que foi pela espuma, né? Então você não vai ter a certeza, mas a espuma vai camuflar isso. Agora vamos para a aplicação do shampoo e é muito importante você ter noção de quantidade, né? Depois eu ensino para vocês o custo operacional de uma escova. Nesse primeiro momento eu aplico aproximadamente de 10 a 20 ml de shampoos e faço a diluição com água que eu vou mostrar para vocês. A maioria dos shampoos são bem densos, então isso na questão da espalhabilidade é um pouco ruim. Então eu sugiro você diluí-lo com pouca água, aproximadamente 2 dedinhos assim de água, mistura, pois você precisa fazer essa misturinha, porque senão ele não vai concentrar, vai se concentrar só em alguma região do cabelo. Então a diluição ela é importante porque além de você ter rentabilidade, você não vai minimizar a questão da limpeza de forma alguma. Algumas pessoas têm algumas crenças, vou diluir, vou diminuir a força do shampoo. Não, principalmente na primeira lavagem, porque nesse momento o cabelo está muito sujo. Então quando ele está diluído, ele vai percorrer por todo o couro cabeludo. E aí você vai abrindo o cabelo e vai aplicando. E agora você vai começar a lavagem. Principalmente ter muito cuidado como vai suceder essa lavagem. Sempre pontinha dos dedos, né, as falanges que nós falamos, ela vai adentrar no couro cabeludo. E aí você vem com esses movimentos de vai e vem, certo? Cuidado com a pressão, tem que sempre perguntar ao cliente sobre a questão da pressão dos dedos, se você está machucando ou se está muito leve, pois tem pessoas que gostam que realmente você tenha mais pressão. Nesse momento, como vocês podem ver, a gente não tem uma concentração significativa de espuma ou que o cabelo está com muito shampoo, que temos essa sensação que não está limpo por conta disso, né? Mas sim, a lavagem está acontecendo e aí você segue sequência do esfregar ao couro cabeludo.
Lembrando que eu venho por toda essa parte do topo, lateral, venho para a parte de trás, né, que é essa parte mais occipital, próximo do pescoço, tanto o lado esquerdo como o lado direito. E aí você vem em movimentos de vai e vem, certo? Eu gosto de subir um pouco a cabeça da cliente para saber que eu estou lavando e que todo esse shampoo, toda essa espuma está chegando próximo do pescoço. Pois se você não tiver esse cuidado, você não vai deixar o que a gente chama de cangote cheiroso, limpo, né? Então isso é importante. Terminou essa questão do couro cabeludo, toda essa espuma residual que fica, eu venho como se eu estivesse passando um condicionador, amaciando esse fio, nunca gerando atrito e esfregando. Lembrando, não é roupa, o cabelo é super delicado, então eu tenho que fazer em movimentos como se eu estivesse condicionando. Depois eu vou enxaguar e repetir a operação. Gente, eu já estou na segunda aplicação e mesmo que pareça um aspecto de limpo, faça, repita a operação, porque não fique na dúvida, porque senão você vai prejudicar a finalização da sua escova. Então venho aqui, faço os mesmos movimentos, lembrando que esse movimento tem que gerar relaxamento para a cliente e não mal-estar. Lembrando de percorrer toda a lateral, topo, lateral esquerda, lateral direita, parte de trás, né, que a gente chama da occipital. Se o lavatório for um pouco desconfortável, você segura a cabeça da cliente de um lado, apoia e você vem no movimento de vai e vem. É importante que você pergunte se está confortável para a cliente, porque nem todo mundo tem o mesmo tamanho e não vai se encaixar corretamente no lavatório. E lembrando do pescoço, o pescoço tem que estar muito bem higienizado, por isso garanta que a toalha não vai, que a água não vai escorrer pela toalha mal colocada, isso é muito importante. Olha só, já está com bastante espuma, realmente eu sinto que ele está muito limpo e lembrando, meio e ponta, eu só preciso mesmo vir e enluvar, nada de gerar atrito. Depois de enxaguar, agora você vem, aperta de leve o cabelo, tira todo o excesso da água. Eu gosto muito de tirar o excesso da água com uma leve toalha, assim, até porque eu preparo o pescoço da cliente nesse momento da aplicação da máscara ou do condicionador, que isso vai ser muito relativo, né, do que o profissional escolhe como um produto. Deixo ela bem apoiada. E agora eu vou para a aplicação, né? Seleciono o produto, no caso, estou aplicando aqui uma máscara e essa quantidade é o suficiente. Às vezes achamos que precisamos colocar muito produto para poder dar um resultado legal, mas para isso eu preciso conhecer o produto para poder saber se é a quantidade que necessita, né? Vim aqui, apliquei, misturei nas duas mãos. Agora vou aplicar meio e ponta e levemente essa mão com residual eu vou subir para próximo do couro cabeludo. Lembrando que eu não estou fazendo depósito no couro cabeludo, eu estou subindo o fio e passando. E aí tem profissionais que acham que porque colocou essa quantidade e não desembaraçou de forma eficaz, já vai colocar mais produto. E aí eu tenho que entender se esse couro cabeludo é oleoso, se ele não vai ficar pesado. Então o segredo que eu sempre dou é usar uma boa escova de desembaraçar. Então nesse momento eu venho e desembaraço o cabelo da cliente no lavatório. Existe aquela regrinha, né? Comece pelas pontas, vou quebrar essa regrinha para vocês. Na verdade eu posso começar pela raiz, próximo da raiz, e vou até onde me permite. Se o cabelo parou aqui, aí eu deixo e venho agora meio e ponta. Mas isso não é uma regra que se aplica a todos. Aí comece pela ponta. Não, sempre começo pela raiz, vou até onde o cabelo permite e depois eu venho meio e ponta. E olha só, o cabelo já desembaraçou. Você não vai ter trabalho de desembaraçar esse cabelo na cadeira e já deu a emoliência que é preciso. E aqui tem uma diquinha ouro, que aproveite esse momento, principalmente se o seu condicionador, a sua máscara não for muito pesado,
inclusive minha mão não está oleosa nem gordurosa, você vem e faz aquela leve massagem no couro cabeludo da cliente com movimentos circulares. Aproveite esse momento para trazer um relaxamento, lembrando que você posiciona os seus dedos para gerar uma leve pressão. Colocou, pressionou e massageou. Então esse momento aqui também pode ser de relaxamento para a cliente. Não precisa passar muito tempo fazendo isso, basta 1 minuto, 2, e aí você aproveita, massageia o couro cabeludo e pode vir enluvando o fio. Gente, eu não gosto de levantar a cliente do jeito que já está aqui, né? Então sempre, porque ela pode estar com um pouquinho de água no ouvido, vai escorrer tudo quando levantar, ou até mesmo na frontal. Então o ideal é que você prepare assim uma toalha. Existem várias dicas, várias toalhas, mas geralmente eu coloco posicionado aqui, ó, na testa da cliente. Um lado começa a fechar e o outro passa por cima, né? Então aqui criei, a toalha precisa ser um pouquinho grandinha, criei tipo uma capinha protetora. E aqui você pode sim amassar leve, se o cabelo for muito grande, né? Você não vai passar muito tempo com ele pressionado. E posiciona a cliente já para levantar, por favor. A próxima etapa é a escolha das escovas. Então eu preciso saber se a cliente vai querer uma escova mais lisa, ou mais ondulada, ou mais modelada e assim por diante, né? No caso, como a gente fez a análise primeiramente do cabelo, é um cabelo que ele tem muito volume na raiz e meio e ponta é um pouco mais ralo, né? Mais fininho. Então eu sempre começo com escovas que geralmente são mais de alumínio, que elas são vazadas, como vocês podem ver aqui. A marca, claro, interfere, qual profissional escolhe, qual marca, então nisso eu não vou interferir para vocês, dizendo qual marca você deve usar, mas geralmente eu gosto de algumas específicas, né? Então nesse caso sempre eu escolho essas de alumínio que são vazadas. E aí tem a de cerdas dupla, né? O que a gente chama de nylon e javali, que a base é de cerâmica, então elas vão trabalhar mais a questão da redução mesmo do volume daquela raiz, e também se não tiver cuidado você pode sim danificar o cabelo ou quebrar se usar ela de forma errada, certo? Então esses detalhes vocês vão acompanhar no processo da escova. Após a retirada da toalha, eu venho desembaraçando esse cabelo, lembrando que aquelas dicas no lavatório evitaram com que o cabelo ficasse totalmente enhinhado, então isso é muito importante, que você não deixe esse cabelo extremamente embaraçado. E aqui eu venho só garantir que ele ficou todo alinhado. E vou para a aplicação do leave-in, que também vai ser de sua preferência, né? Qual leave-in você vai selecionar para esse cabelo. Geralmente eu não gosto de usar leave-ins que sejam muito pesado, principalmente em cabelos mais finos. Mas é importante que ele tenha proteção térmica e tenha esses cuidados básicos. Coloquei pouco, deixei minha mão melecada, mas coloquei bem pouco mesmo. E vou passando meio e ponta e chegando próximo da raiz, para que tudo fique protegido diante da temperatura. E aí, esse momento eu vou saber se realmente na pré-secagem eu vou deixar esse cabelo muito seco, quase seco ou ainda úmido. Então tem cabelos que a gente deixa muito úmido porque é necessário. Justamente que se você já deixar ele seco e modelar depois, essa cliente vai sair com um cabelo maravilhoso, mas após vai ficar com um cabelo super alto, cheio de frizz. No caso da nossa cliente, eu preciso deixar o cabelo dela pouco intermediário, nem totalmente seco e nem totalmente úmido, certo? Então aqui eu sempre começo com um jato frio no couro cabeludo para retirar a umidade de água, as moléculas de água que fica aqui, porque se eu colocar jato quente vai gerar oleosidade nesse couro cabeludo. Lembrando, jato frio no couro cabeludo e sempre no sentido da fibra. Quanto mais você bagunçar esse cabelo com várias direções, mais frizz vai ter a sua escova. Gente, esse momento é questão assim de poucos segundos. Realmente ali praticamente, poucos minutos. Praticamente em 2 minutinhos você vem, retira as moléculas de água, deixa esse couro cabeludo aparentemente mais solto, somente com jato frio. E agora eu vou vir com o jato quente, retirando a umidade da fibra.
Mas lembrando novamente que eu não posso deixar ele totalmente seco, porque senão esse cabelo não vai ficar legal a finalização dessa escova. No jato quente, eu também tenho cuidado, não encosto o bico do secador na fibra e sempre coloco assim entre os dedos para poder esse calor se dissipar e realmente espalhar. Nesse caso aqui, deixei aproximadamente de 60% a 70% desse cabelo seco. Para vocês verem, ele ainda tem umidade espalhada. Se eu realmente ultrapassar isso, eu vou precisar jogar muita temperatura para poder alinhar essa fibra, tá? Agora vai começar o processo da divisão. Eu sempre utilizo uma técnica em cima que deixa um pouco mais de volume, porém, se a cliente não gosta tanto de volume, aí realmente eu venho aqui no meio, reparto ele e direciono totalmente essa escova nesse sentido. Se ela gosta de um volume intermediário, eu faço esse processo do topo e aí eu venho controlando isso. Agora, se ela gosta de muito volume como eu, continuo dessa forma e aí a técnica fica para bastante volume, tá? Geralmente eu faço um quadrante. A dica que você não tem muita, caso você não tenha muita habilidade, gente, vem aqui, parte no meio. E aí depois você pega 2 a 3 dedinhos novamente e separa. Isso aqui é para quem não tem habilidade de dividir. Vem novamente, ó, de 2 a 3 dedinhos e linha reta. É como se você fosse fazer um retângulo. Juntou, vem no topinho, né, que é praticamente o que a gente chama de vértex, que é esse topo. E venho aqui, ó, dobrando levemente. Adoro essas presilhas, que a gente chama mais uma de jacaré, ela segura bem mesmo. E aí deixo aqui prontinho esse meu retângulo, tá? Então a divisão ela é muito importante. Se você não tem uma divisão correta, você atrapalha. Ah, Elaine, eu consigo fazer sem divisão. Gente, existem pessoas que têm a habilidade de fazer sem divisão nenhuma. Mas no caso eu tô dando dica para pessoas principalmente iniciantes que têm dificuldade. Então, na hora que você faz a divisão correta, ela vai facilitar. É sobre não perder tempo com coisas pequenas. Então, a divisão certa vai favorecer. De orelha a orelha, depois que você fez o quadrante, pega a ponta do retângulo e vem até a ponta da orelha. E aí vem separa aqui o cabelo, todo bonitinho. E a parte de trás, que eu vou mostrar pra vocês, né? Nesse momento, a parte de trás, você também pode ter várias divisões. Tanto dividir ela no meio, para poder você ir trabalhando por cada quadrante, ou você pode fazer um só quadrante, que é o que eu prefiro. Então, aproximadamente 3 dedinhos de mechas no cabelo fino é o suficiente. Não gosto de trabalhar com mechas ultra finas. Primeiro que você demora demais, você leva muita temperatura e você consegue sim trabalhar, otimizar, mesmo com esses 3 dedinhos de mechas, o segredo tá na técnica. Então fiz aqui, ó, enrolei e já aprendi. Aí agora vou pegar mais 3 dedinhos de largura dessa mecha. Confiro se tá tudo ok. Vou pentear, como vocês percebem, eu não deixo esse cabelo alinhado de forma alguma. Então eu não perco tempo desembaraçando com a própria escova, que isso você pode quebrar o cabelo. Uso mesmo a pirainha, ó, e coloco pra cá pra não me atrapalhar. E pronto, eu vou estar com 3 dedinhos também de mecha no final. Então essa é uma divisão que eu gosto muito de trabalhar, fácil, e que você também não leva muito acessório, tá? E agora a gente vai começar o processo da escova. Gente, outra dica, a toalha que eu lavei, que eu comecei a lavar o cabelo, estava úmida próxima do pescoço. Então, se você deixa essa toalha úmida, vai te atrapalhar e logo, logo vai voltar esse cabelo aqui atrás, tá? Então, vamos lá começar. O calor vai circular aqui. Então, eu gosto de começar ela para alinhar toda a fibra. Pode ser começo, meio e fim com ela? Pode, mas esse cabelo é um cabelo que tem muito frizz, então ele precisa estar muito selado. Então, eu vou mesclar entre ela e a de cerdas dupla com a base de
cerâmica, então ela vai dar um selamento. E a ponta eu vou fazer o acabamento com essa, tá? Começo com ele abaixo, se ele tiver numa umidade relativa. Se ele tiver muito, muito úmido, jamais eu começo aqui em cima, porque se eu começar aqui em cima, eu vou puxar a cabeça da cliente e vou prejudicar a fibra. Outra dica importante é como você vai posicionar essa escova. Se você pega por cima, se você já encaixa corretamente o restante da fibra. Eu já vi profissionais fazerem isso e deixar aqui tudo muito bagunçado. E aí essa ponta vai entrar aqui e vai ficar super seca, né? Então, escovas são detalhes. Se você consegue atender essas necessidades de detalhe, você vai ter uma escova muito macia no final. E lembrando que eu vou fazer uma escova modelada. Vou precisar dela mais comprida, mais fina, mas essa dica é para um próximo vídeo somente de modelada. Lembrando que eu vou utilizar uma escova mais fina e comprida para fazer a modelada, uma escova bem mesmo cheia no final. Mas isso fica para uma próxima aula, que é só sobre escova modelada. Como vocês podem ver, eu não coloco o secador no couro cabeludo e nem na fibra arrastando, pois eu desidrato, lembrando que a fibra do cabelo é uma queratina, queratina é uma proteína e proteína se desnatura em altas temperaturas. Então sim, uma escova mal feita, mal elaborada, sempre, todas as vezes, semanalmente, 2 vezes na semana, ela pode sim totalmente ter quebra depois no fio, o cabelo ficar totalmente fragilizado, certo? A única dica que eu lhe dou é que quando a raiz ela for mais crespa, que sim, ela vai ter que estar mais úmida, tá? E que você possa apenas encostar levemente na raiz e solta imediatamente. Como ela já está aparentemente lisa, agora eu venho com a escova de selar. E observem o movimento, eu vou selar ela tanto na frontal, como lateral esquerda, como lateral direita. Então toda essa mecha ela vai estar selada. E essa é a finalização dessa onda com a escova modelada. Lembrando que eu não encostei o secador na fibra durante todo o processo, somente no inicial com a selada, certo? Com a de selar, ok? Com a de fazer o acabamento. Então, encostei levemente na raiz, mas durante todo o processo eu deixo ele poucos centímetros da distância da escova. Lembrando que agora eu vou unificar essas duas mechas, para justamente não ficar essa divisão. Outro detalhe que você não precisa se preocupar quando o cabelo começa a espalhar, né? Como se estivesse soltando essa onda. Então, logo, logo, ele, se você organizar aqui, ele vai voltar à estrutura inicial que a gente fez. E o sentido não é deixar, o objetivo não é deixar ele cacheado, e sim com aquelas ondas bem naturais. Uma outra informação importante é que quando a gente sai desse eixo aqui da occipital e vai subindo, a cabeça, claro, vai alargando como de todas as outras pessoas. Então, aqui eu já trabalho em 3 quadrantes. Já venho e divido ela em 3 quadrantes, mas fica opcional se você quiser dividir em 2. Eu particularmente gosto de dividi-la em 3 quadrantes. A Elaine, eu posso começar com essa, porque eu vejo que é muito trabalho. Pode, desde que você tenha domínio suficiente que você não vai agredir a fibra com essa escova inicial. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre esse domínio. E geralmente eu utilizo a vazada porque ela vai secar mais rápido esse cabelo. E depois eu venho só com a de cerdas dupla para poder vir com selamento. Então, se você começa com ela, você vai precisar de mais calor, mais intensidade de vezes para poder ir secando. E se não tiver cuidado aqui na ponta, você vai agredir essa fibra. Depois que eu terminei esse quadrante, lembrando novamente que eu vou unificar esses detalhes, justamente para não ficar esses espaçamentos.
Existem dois tipos de profissionais, o que irão colocar muita temperatura no couro cabeludo, que a cliente vai sentir que queimou o couro cabeludo dela, que é justamente que não tem o domínio sobre o secador, e existe o que vai ter medo de queimar o couro cabeludo. Então, geralmente esse que tem medo de queimar o couro cabeludo, ele vai passar, mas logo ele vai descer. E aí o cabelo aparentemente vai estar muito bem escovado, porém questões de minutos ou horas para a raiz dela subir. Então a dica que eu te dou é sempre deixar esse secador inclinado e você sempre vem em movimentos suaves de indo e descendo, subindo e descendo, porque aí você consegue controlar essa questão do calor. Na lateral você tem duas opções, ou de começar com a escova um pouquinho maiorzinha, né, como essa, e já ir secando o cabelo, ou você realmente já começar dividindo esses eixos. Coloca, já dividir em duas, e aí a gente já começa na escova nesse eixo menor. Uma forma de você não levar muito calor para o rosto da cliente é sempre você direcionar o secador à frente dela, né? Nesse sentido de cima para baixo. Se você começa aqui, você vai levar muita temperatura. Então, vocês observam que eu começo secando aqui, venho para essa lateral. Nesse momento aqui eu também venho para outra lateral, mas nunca direcionando para o lado do rosto. Aqui eu aproveito e já faço a união, como vocês viram, sempre eu tô fazendo a união, para justamente não ficar aquele cabelo todo em partes, em pedaços, porque a gente percebe visualmente, né? Então por isso que terminei esse eixo, já vem unificando os outros eixos. Agora vamos para o outro lado, antes disso eu vou só unificar, vamos chamar de quadrantes. Cada quadrante ele precisa se encontrar. E aqui você pode já ir dividindo as ondas, tranquilo. Observem que eu também não faço muito esforço de segurar esse cabelo com muita força. É a técnica que diz isso, não é a força que você coloca. Então a cabeça da cliente ficar indo para frente e para trás de forma intensa, isso também gera incômodo. Então procure colocar força, que eu quero dizer assim, essa força, essa pressão somente na escova, mas não no puxar. Então isso faz a diferença para a cliente não estar indo e vindo com a cabeça de forma a ficar incômodo. Agora essa é a parte que eu digo que ela é crucial, porque um topo bem feito, ele tipo que ganha toda a escova, né? Então esse momento é o momento de você saber se a sua cliente gosta dele no meio, de lado esquerdo, lado direito, com volume ou sem volume, né? Então, nesse caso, a gente vai dar um pouco de volume para a cliente, não vai deixar aquela escova lambida, sabe? Aquele negócio que ficou muito colado na cabeça. Vou saber qual o lado estratégico dela. Geralmente, eu gosto de usar tanto que fique no meio como para o lado que ela decide, né? Então, vou dividir esse topo, geralmente, em 3 compartimentos, 3 quadrantes. Divido já os 3 quadrantes, se você quiser já deixar eles alinhadinhos, para não também bagunçar e você se perder depois. Coloca os 3 quadrantes. E essa é mais uma característica minha, tá, gente? Eu não gosto de... Quando a cliente gosta de muito volume, eu gosto sempre de pedir para ela baixar a cabeça e escovar nesse sentido. Aí tem que ter cuidado, porque de fato os cabelos novinhos vão subir, porque eu tô escovando no sentido contrário, né? Mas não vou perder muito volume. Se eu escovo desse lado normal, no sentido da fibra, e quero manter esse volume, aí a dica está aqui. Já vou usar uma escova maior e vou colocar ele sempre para baixo, abaixo da fibra. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Abaixo dessa fibra, escovando dessa forma, e depois eu venho só selando para alinhar, mas nada de
deixar esse cabelo muito selado em cima, colado no couro cabeludo. Então vamos lá. Aqui eu já fiz do lado contrário, né? Colocando por cima como se eu fosse deixar ele colado, mas é apenas para selar a raiz, mas eu não vou estar selando grudando. Primeiro que eu vou queimar a cliente e segundo que eu vou deixar ele muito colado. Então, vou colocar novamente aqui por cima, lembrando que eu fiz sempre nesse sentido para levar esse volume. Agora eu vou colocar mais ainda numa altura, num ângulo que realmente ele não esteja inclinado para baixo. Agora eu venho selar, porque se eu não selar, gente, essa escova vazada, quando o cabelo já tá quase seco, ele vai te dar uma sensação que o cabelo tá super escovado, mas não se ganhe, não vai estar. Então venho com essa que vai selar mais as cerdas duplas, com a base de cerâmica, que ela vai dar uma selada. E agora eu vou dar uma dividida, justamente para eu saber se toda essa lateral foi percorrida e eu selei. Então é importante que você pegue aquela dica, frontal, lateral direita, lateral esquerda, para saber que todo o sentido dela foi realmente alinhado, né? Então eu dividi aqui a mecha, não que ela vai ficar no meio, mas eu vou fazer isso. Nesse momento eu gosto de pedir para a cliente inclinar a cabeça um pouco para baixo, né? E aí eu direciono para o sentido que eu estou. Nesse caso, eu estou um pouco mais para a minha direita, tá? Então peço para ela inclinar e agora eu vou trabalhar dentro desse sentido. E depois eu vou colocar o cabelo para trás, certo? Então é para dar aquela naturalidade na escova, no caimento. Gente, lembra daquela dica, baixa aqui um pouco, quando você começa a usar essa escova e sem querer começa a alinhar tudo, não insista em descer e tentar a todo custo descer essa escova, porque você vai quebrar os fios. Então, geralmente, quando levemente já está enganchando, eu solto para poder não ter esse desconforto, não só para a cliente, mas o fio mesmo ficar muito danificado ou ressecado. Parece bobagem, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Por isso a importância de encaixar de forma correta. Sempre encaixa e coloca ele para a lateral. Porque se você só encaixar para cá, ele vai entrar aqui na hora do vento e aqui vai fazer aquela bagunça na fibra. Quem tem franjão, eu gosto de selar todo para frente, com a escova emborcada. Quem não tem, ela tem um leve franjão, mas já deixou crescer, então eu vou selar ele para cá, para frente, né? E vou tanto usar a escova vazada como a de selar. E aqui mesmo eu vou colocar a modelada para frente, para depois direcionar para trás. Mas sim, você já pode fazer todo esse processo do lado mesmo que o cabelo da cliente vai ficar, sem nenhum problema. Vira só mais um pouquinho para cá, isso, baixa. Lembrando que se você não tiver domínio de temperatura, se você tiver nesse eixo aqui, você pode estar levando toda a temperatura para o rosto da cliente. Então fique atento. Se realmente você não tem essa habilidade, já seque para cima, né? E venha com toda a lateral colocando o cabelo.
Nesse último passo agora, eu vou deixar do lado que geralmente a cliente usa. Geralmente ela usa do lado esquerdo. Mas eu vou mostrar caso ela queira no meio, caso ela queira do lado mesmo esquerdo, que eu venho com jato frio agora, modelando todo ele para trás. Nossa, Elaine, agora você bagunçou toda a escova. Eu venho apenas com o reparador de pontas agora. Somente agora com uma gotinha, coloco, espalho nas duas mãos, frente e trás, porque aonde eu encosto não vai concentrar. Vai desmanchar toda a onda, não vai, gente. No caso é ondulada, não tô fazendo uma escova cacheada. Então, ela é ondulada e ela não gosta de volume na onda. Então, venho sem nenhum medo, passo a mão aqui, percorro tudo por dentro. Não tenho problema nenhum de vir com esses pentes mais largos, super gosto, deixa o cabelo muito natural, como se eu fosse fazer um rabo de cavalo. Enganchou, vai de leve. Girou o atrito, vai de leve. Venho aqui, meio e ponta muito suave, como se realmente eu estivesse fazendo coisa muito delicada. Aí agora eu vou colocar, dispor para o lado que a cliente usa. Posso deixar para essa lateral? Ó, tanto para essa lateral, caso ela queira deixar assim, como também no meio. Se eu quero no meio, então eu posso deixar de lado ou no meio? De lado. Se eu quiser ela no meio, venho, parto direitinho e venho com o secador modelando só para ele ficar bem estruturado, para deixar realmente os lados bonitos e não é uma coisa bagunçada. Esse nesse sentido, o outro para o outro lado. Então venho com o secador novamente só para alinhar o posicionamento. Caso não, para ficar justamente igual a esse. Caso não, ela quer de lado, venho, estruturo para o lado e como vocês podem observar, tudo porque eu fui juntando os quadrantes, eu não tenho essa divisão. Então, se tiver, ainda assim eu venho com o acabamento e faço. Vamos supor que ela queira ele mais estruturado na franja para cima e aqui para a lateral. Então, venho com a escova e modelo para esse lado. Agora, como vocês podem ver, ficou uma escova extremamente natural, leve, sem aquele cheiro, né? No caso, vocês não vão conseguir sentir isso, né? Mas a cliente sempre vai ser a sua resposta relacionada ao cabelo ainda estar cheiroso, não ficar com cheiro de queimado e um cabelo super natural, leve, sem peso, sem estar danificado ou ressecado, porque isso é um dos pontos mais importantes na escova, dela realmente não deixar essa ponta ou o cabelo danificado. O que você achou dessa aula? Me conta e não deixe de me seguir nas redes sociais.